A graça e a paz de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor? Ficar de pé, dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Se já houver alguém do seu lado, daqui a pouco está cheinho, né? Mas o pessoal está chegando do trabalho. E dá um abraço, que bom estar com você nessa noite, que alegria revê-lo. Que bom que o Senhor te levou, te trouxe do trabalho, te sustentou, te guardou, te abençoou no nome de Jesus. Glória a Deus. A gente sempre começa com uma, a gente chama de gotinha de sabedoria. E eu queria levá-los hoje lá a Mateus capítulo 11. Eu cheguei de viagem, cheguei de Nova York agora às 10 e poucas da tarde. Pegamos o voo 7h30 da noite lá. Eu não durmo no avião, não adianta, não consigo dormir. Então estou mais de 24 horas acordado. Então estou meio down, não é? Então se você me vê dando uma cochilada aqui de vez em quando, não repara não, né? Que o Senhor renova as nossas forças, porque eu sou muito caxia comigo, né? Então já não tive domingo. Mas estamos felizes porque nós voltamos, ministramos lá na primeira igreja batista de Nova York. Os irmãos estiveram orando por nós e nós louvamos ao Senhor por isso. Toda viagem que a gente vai e chega é boa. Toda viagem que a gente vem e chega é boa, independente da qualidade dela, né? A viagem ruim é quando a gente não chega. Mas se nós chegamos, a viagem foi boa. E eu agradeço aos irmãos a oração. Mateus capítulo 11, já abriu aí, amém? Versículo 28. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Qualquer crente que é crente sabe essa música, esse versículo de cor. Vamos juntos? Palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos falar cansados e oprimidos. Vamos todos lá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos falar agora cansados e sobrecarregados. Vamos juntos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, amados? Senta um pouquinho aí. Vamos tentar tirar uma liçãozinha para o nosso cotidiano. A gente sempre começa o culto de quarta-feira trazendo um bizu de Deus, né? Um bizu para o dia a dia. E eu não sei quanto a vocês, mas essas gotinhas, esses bizuzinhos me têm feito tão bem a alma. E eu louvo a Deus por cada um deles. Jesus faz um convite a um grupo especial nesse versículo, não é? Ele diz, vinde a mim. Mas ele não está falando todo mundo. Nesse versículo, ele faz convite a uma classe especial. A um grupo seleto de gente. Um grupo específico de gente. Que é o grupo de quem? Quem se lembra aí? Dos cansados, sobrecarregados. Ei, você, está cansado, sobrecarregado? Deixe-me fazer-lhe um convite, vinde a mim. Mas a troco de que eu iria até o Senhor, Jesus? Eu vou aliviá-los. Eu vos aliviarei. Esse é um convite tentador. E lendo esse versículo, eu estava numa devocional no sábado de manhã lá, e o Senhor me levou essa palavra. Eu ministrei várias vezes, eu não tive quase tempo para passear lá. Infelizmente o lugar é maravilhoso, mas ainda não foi dessa vez que eu pude conhecer tudo daquela cidade que é a maior e mais famosa do mundo. E no sábado, ao final da noite, por volta das 3 horas, fora que eu cheguei em casa, eu estava muito cansado. No domingo de manhã cedo eu já ministraria a um grupo daquela igreja. Acordei de manhã e foi um acordar meia boca, porque na verdade eu não estava acordado, eu estava ainda meio sonolento. Eu escovei o dente, ainda estava dormindo, bem dizer. Eu me arrumei e estava dormindo, eu estava muito cansado. Minha agenda me dizendo para eu fazer uma coisa, minha responsabilidade me empurrando para essa agenda, mas a minha vontade, o meu corpo me empurrando para o outro. Quando nós vemos isso, nós estamos diante de uma crise. Isso é uma crise. É quando o que há em nós se divide.
em vontade e opinião. Isso é uma crise. Por exemplo, minha razão diz que eu preciso fazer aquilo, mas meu coração diz para eu fazer aquilo. E aí a gente entra numa crise, eu obedeço à razão, obedeço ao coração. Minha vontade diz para fazer aquilo, mas meu bom senso diz para fazer aquilo outro. Então, entre o bom senso e a vontade, nós estabelecemos uma crise. E são essas crises que nos roubam, muitas vezes, o sabor da vida se nós não as transformarmos em escola. Crise após crise. Vou à igreja, eu tenho vontade de ir, mas não estou com disposição para. Crise. Você está entre o desejo e a disposição. Um dos dois vence. Se o desejo vence, você vem à igreja, a sua disposição perdeu. Se você não vem, você se submeteu à disposição, mas a vontade perdeu. De modo que quando a gente entra em crise, algo de nós ganha e algo em nós perde. Ninguém ganha totalmente, ninguém perde totalmente. Crises fazem isso em nós. Nos dividem. Consegui fazer o que queria. Mas teu bom senso dizia o quê? Para não fazer. Então você perdeu, mesmo que tenha feito o que quisesse. Quando a gente entra numa crise, olha que coisa interessante, irmão. Façamos o que venhamos a fazer, nós perdemos. Façamos o que venhamos a fazer, nós ganhamos. É muito interessante isso. Eu aprendi isso no sábado. Não é? Minha agenda, minha responsabilidade dizia: vai, Ney, tem gente esperando lá. Minha vontade, minha força dizia: não, fique. Claro que eu fui, evidente. Mas fazer o que eu fiz por causa da responsabilidade e da agenda não trouxe alegria a mim. Acabei de fazer o que eu fiz, todo mundo foi abençoado, todo mundo queria tirar foto, todo mundo fica impressionado. Mas ainda assim meu corpo e minha vontade buscavam a cama. Como eu estava aqui fazendo uma coisa pela metade, meu corpo queria a cama, a coisa que eu fiz não gerou alegria, porque crise. Isso é uma crise. Por isso que a gente se encontra com muita gente infeliz no dia a dia. Pessoas que estão tão cansadas, sobrecarregadas. Ela fala assim: pô, estou cansado dessa vida. E aí ela fala assim: estou cansado do meu marido, troca de marido. Estou cansado da minha mulher, troca de mulher. Somos a geração que casa muitas vezes. Estou cansado desse meu trabalho, então ele faz besteira lá para o chefe mandar embora. Ele troca de emprego. Estou cansado dessa igreja, ele troca de igreja. Estou cansado de ficar falando com esse moleque, agora eu vou deixar ele quebrar a cara. A gente vive cansado. Esse cansaço nada mais é do que a instauração da crise existencial. De um lado nós queremos outra coisa, mas a nossa vontade diz outra. Nossa razão diz, Neil, esquerda, vontade de direita. Um lado diz siga, outro lado pare, retorne. Crise. Ou nós aprendemos a administrar essa crise, ou nós vamos viver na crise a vida inteira e vamos descobrir que vai chegar um momento na nossa vida que não há mais nada nela que gere alegria em nós. Nada. Absolutamente nada. Agora, o que eu estou falando para você tem a ver com o convite que Jesus faz? Vamos lá, me ajuda. Quando nós estamos cansados, sei lá, estou cansado. Diga alguns sintomas nossos. Quem pode me ajudar? Estou cansado. Sintomas. Moleza. O que mais? Dor de cabeça. Estou cansado. Estresse. Falta de paciência. Tá me olhando por quê? Fora daqui, pô. Desânimo. O que mais? Insônia. O que mais? A gente sempre sobrecarregado. Mais uma coisa? Decepção. Também. Mau humor. Lembra mais, não? Angústia. Estou cansado, gente. O que eu sinto quando estou cansado? A gente se torna
especialista em balde, né? Todo dia a gente vê um balde na nossa frente, não é? Escrito assim, ó, chute-me, né? E como eu já preguei aqui, não é problema chutar o balde, desde que você vá lá e pegue ele de novo e bote no lugar. O problema é quando a gente chuta o balde e aí larga para lá, não é? Então veja, nós quando estamos cansados, temos insônia, mau humor, desânimo, incapacidade de concentração, a gente acaba se tornando incrédulo, a gente não acredita mais em ninguém, somos tomados por desânimo. Agora, essas marcas que vocês me falaram, são comuns ou raras no ser humano contemporâneo? Comum ou rara? Comum. Nós estamos cansados, meu. Cansados. De quê? Cansados. Agora, olha que coisa linda, é exatamente a esse grupo de gente do qual nós fazemos parte, a quem Jesus direciona o caminho, direciona o convite. Ei, é com você que eu estou falando, vinde a mim. Estou falando com você que está cansado, com você que está sobrecarregado, com você que está enjoado. Então, veja, quando eu estou cansado, desanimado, sobrecarregado, abatido, incrédulo, frustrado, esse texto me diz que nesse estado de ser, eu devo ir a Jesus. O caminho do cansado deve ser o caminho que conduz em direção a Jesus. Agora, por que a gente geralmente se prostra no cansaço? Porque no cansaço acontece exatamente o oposto. Quando eu estou cansado, ao invés de eu seguir em direção daquele que pode me dar alívio, o que eu faço? Eu paro prostrado e digo assim, hoje eu não vou não. Hoje eu não quero ler palavra não. Hoje eu não quero fazer nada. O cansaço é um paralisante. O cansaço é algo que nos convida a sermos sequestrados para nós mesmos. Estou cansado, então me retiro para dentro de mim e me relaciono comigo mesmo, porque eu estou cansado de todo mundo, da vida. Então eu me sequestro de mim mesmo. Quando o cansaço tiver me levar para Jesus, o cansaço me traz para mim e me isola. Isolado, nós temos lugar ao lado negro da crise. Hoje eu estava me arrumando à tarde, falei, gente, eu não estou aguentando, não vou para a igreja hoje não. Mas é a vontade de vir para a igreja, se não tive aqui domingo. Minha semana não é a mesma sem um culto em Betânia, perdão, não sei se acontece contigo. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, se não for aqui, parece que não é o mesmo culto. Então, domingo eu não vim, eu falei, não, hoje tem culto, eu falei, não vou perder culto. Mas eu não dormi. Vou, não vou. Ó, a crise instalada que eu falei no início dessa consideração. De um lado, o desejo, vamos. Do outro lado, o corpo diz, não vamos. Quando eu leio esse texto, descubro que quando eu estou cansado, eu estou diante do convite para entrar na presença de Deus. Geralmente eu olho para o meu cansaço e me recluso. Ouço o que o meu corpo diz, e ouvindo o que meu corpo diz, eu aceito o seu convite, e muitas vezes cansado, me afastando de Jesus, da comunhão, me afastando do próximo, me afastando do lugar onde o Senhor ordena a bênção, eu estou nada mais, nada menos do que sendo homem carnal e dando lugar ao lado negro da crise. Meu irmão, quando você estiver cansado da vida, e não há quem não esteja cansado, há quem aprenda a lidar com o cansaço. Acho que está todo mundo cansado? Tá. Guarde essa palavra que eu estou dizendo para você. Nossa, eu estou muito cansado, Deus. Pois é, filho, então vinde a mim. Porque geralmente quando a gente está cansado, diz assim, ó, hoje eu não quero fazer nada, eu vou me retirar para mim mesmo. Quando você se retira para si mesmo, você está dando lugar ao lado negro da vida, ao lado negro da crise. Esse cansaço pode matar você e matar com aquela morte que você sabe, morte, a gente morre antes da morte chegar. Cuidado com o teu cansaço. Cuidado quando você estiver sobrecarregado. Nós andamos na sociedade assim. Cuidado quando você não estiver bem. Quando você não estiver bem, aceite o convite de Jesus. E Ele então vai dizer assim, se você aceitar o meu convite cansado e sobrecarregado, se você vier a mim, então achareis o quê? O quê?
Descanso para o quê? Para as vossas almas. Lugar de descansar é no colo de Jesus. Lugar de descansar é na casa de Deus. Lugar de descansar é na presença do Eterno. Lugar de descansar é nos braços ternos da nossa mãe Deus. Sim, escandaliza não. Deus não tem sexo. Eu muitas vezes quando estou sentindo dor, eu prefiro o colo da mamãe do que o colo do papai. Da mamãe é mais macio, né? Mamãe tem mais jeito com essa coisa. Então a gente pode recorrer ao colo materno de Deus, porque nele nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E a gente vai descobrir que o cansaço que a gente acha que tem da esposa, estou cansado dessa mulher, o cansaço não é por causa dela, o cansaço está na alma. Não adianta trocar de mulher, vai continuar cansado. Estou cansado desse trabalho, o cansaço não é do trabalho, o cansaço é almático. Não adianta trocar de trabalho, vai continuar cansado. Estou cansado da vida, não adianta dar cabo da vida, vai continuar cansado. A gente tem que se debruçar naquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cansaço é na alma. E se o cansaço é na alma, meu irmão, só aquele que tem acesso a ela. O nome dele é Jesus de Nazaré. Cuidado com o teu cansaço, cuidado com a tua crise. Lugar de cansados é na presença de Deus. Está cansado, irmão? Vem descansar na presença de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu recebo, pastor. Então aplaudo ele bem forte, porque ele é tremendo e gostoso. Vamos ficar em pé.